Sejam bem-vindos. Hoje nós teremos a palestra com o nosso querido Carlos Roberto e o tema da palestra é Em Nossas Mãos. Faremos a prece inicial e de imediato passaremos a palavra ao Carlos para que ele possa nos brindar com mais essa reflexão. Amado Senhor, aqui nos encontramos envolvidos em vibrações suaves que nos alimentam interiormente na busca do nosso equilíbrio, da nossa saúde mental, física e espiritual. E na noite de hoje, todos nós possamos dar a saída aqui fortalecidos e conscientes do que precisamos fazer para sermos felizes dentro das possibilidades humanas na face deste planeta. Dá inspiração e roteiro ao nosso amigo palestrante na noite de hoje, que as suas palavras calem fundo em nosso coração. Seja bem-vindo, meu amigo e irmão. Uma boa noite fraterna a todos os que se encontram nas dependências da SEC, na sala virtual como também me encontro. Agradecendo a direção da casa por mais uma oportunidade de podermos estudar aspectos importantes da nossa reencarnação com as luzes da doutrina espírita, tendo na nossa mente e no nosso coração o Evangelho do Senhor, o pão da vida, a luz do mundo. A página de hoje, que nós vamos acompanhar, é de Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, no capítulo 26, Em Nossas Mãos. Emmanuel, quando escreve esta página, ele faz um pequeno apanhado dizendo que tudo o que necessitamos, onde nos localizamos, dos meios que precisamos, com as pessoas certas, no tempo certo, no lugar certo, porque Deus não falha. Nosso Pai Celeste não falha no processo educacional de suas criaturas. Então tenhamos em mente que estamos no lugar certo, que temos conosco as criaturas que são as mais adequadas para as nossas experiências e propiciar o nosso desenvolvimento. Passamos pelas experiências que necessitamos. Vivemos na condição certa. Sofremos as lutas que nos cabem. Passamos por acontecimentos dos quais não podemos nos afastar como condição necessária ao nosso processo educacional. E atravessamos momentos que causam dificuldades, apreensões e receios, mas que são necessários enfrentá-los no fortalecimento de nós mesmos. O que vamos fazer é pegar os apanhados da doutrina espírita e da literatura complementar para ver como tem acerto nessas colocações de Emmanuel em apenas uma pequena página que está no capítulo 26, Em Nossas Mãos. Tudo depende de nós, do que viemos fazer
do que viemos aprender, do que viemos testemunhar na face da terra nesta reencarnação. Jesus diz em Mateus, no capítulo 6, no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também na terra. Ele depositando toda a confiança no Pai Celeste. Senhor, seja feita sempre a tua vontade, que é perfeita, e não a minha, que é ainda incompleta, imperfeita e cheia de sementes. Então, a partir deste ponto, Jesus também se coloca como uma criatura sob a guarda, a orientação e o amor do Senhor, submetido, como nós, às suas leis que são para todos. Mas leis estas que estão na relatividade da compreensão de cada um. Evidentemente, no nível que Jesus se encontra, a compreensão dele da lei e a aplicação da lei natural é diferenciada em relação às suas aquisições, ao seu processo evolutivo, onde se ele encontra nas esferas das perfeições. Emmanuel nos alerta que nós devemos nos convencer de que as leis da divina sabedoria não se enganam. Algumas pessoas dizem que eu estou no momento errado. Eu estou numa família que eu não pedi para nascer. Eu estou vivendo num tempo errado em relação àquele que eu gostaria. Como se tivesse havido falhas no planejamento superior da nossa programação, que é muito curta, num tempo pequenino, em relação às experiências que já percorremos desde o instante que o Senhor nos criou até aportarmos na condição nominal. A doutrina começa nos dizendo sobre a finalidade da encarnação e as leis divinas. E começa dizendo que isto é um mecanismo providencial visto do ponto de vista científico. São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza? A resposta à questão 536 do Livro dos Espíritos é esclarecedora. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Não existe o acaso na existência criada pelo Senhor. Não existe acaso na vida das criaturas por Ele empreendidas com propósitos de ascese, de crescimento, de superação, em busca dos caminhos felizes que nos aguardam à nossa frente. Sob a visão filosófica, a reencarnação é então uma escola da alma. Aqui estamos para cumprir um pequeno programa e, como diz André Luiz, que com um pouco de esforço se consegue, e nós podemos sair daqui melhores do que chegamos, sendo completistas no cumprimento de toda esta programação que foi adredemente preparada nos planos espirituais para impulsionar o nosso desenvolvimento espiritual. Foi então perguntado na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros lição. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Isto é que está a expiação.
Expiação não como punição, não como flagelo, mas os cansaços que sentimos com os limites dos usos das funções biológicas, que esse aparelho biológico é extremamente complexo e útil ao nosso desenvolvimento no nível de despertamento de consciência que temos nesse momento. Então, esta encarnação é como se fosse um degrau de uma escada sem fim de elevação, da qual vamos percorrendo à semelhança de quem a pé faz uma grande caminhada, dando o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, uma reencarnação, outra reencarnação, momentos na erraticidade, momentos de retorno à reencarnação, e nesse ciclo virtuoso, nós progredimos, errando, acertando, corrigindo, reparando, aprendendo, superando, e tudo sob a supervisão de corações amoráveis, de planos mais elevados. Mas o cumprimento da lei é aquele artigo do qual nós não podemos nos afastar. A finalidade da reencarnação está submissa à observância das leis divinas. Sob a perspectiva moral, a Terra é como uma plataforma de progresso, e a obediência como caminho absoluto para a felicidade. Nós vamos ver aqui que nós devemos primeiro nos convencer que a lei divina, ela tem a sabedoria da perfeição. E nesta perfeição, aqueles que aplicaram a nossa programação não erram nunca, porque já chegaram no nível de expansão de consciência que podem ser os nossos professores. Então, seres angelicais que preparam os destinos dos homens, das mulheres, dos animais e de toda a vida que está nesta escola sob a regência e a governança de Jesus, sabem exatamente o que fazer, sabem exatamente como proceder para obter a melhor resposta de nós outros naquilo que depende do nosso livre-arbítrio, da nossa boa vontade. Por isso que o texto é em nossas mãos. Tudo depende de nós agora. Recebemos todos os conteúdos, todos os instrumentos, todos os meios que são necessários e suficientes para o nosso progresso. Emmanuel diz que, situando-nos na Terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento, que cabe realizemos, trazemos as faculdades que o Senhor nos concedeu como instrumento de trabalho. Está lá neste capítulo que nós estamos estudando em nossas mãos. E a regência das leis divinas que todos nós devemos observar, está dito na questão 621 que as leis do Senhor estão impressas na consciência de cada um, e delas temos a compreensão no nível de despertamento que nos encontramos agora. Então, a pergunta veio: o que se deve então entender por lei natural? Essa foi a pergunta da questão 614 de O Livro dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Trazemos uma bagagem ancestral, fomos preparados na espiritualidade para as tarefas que viemos realizar em nosso próprio benefício. Aqui nos encontramos equipados pela razão, pelo raciocínio, pela análise, pelas intuições,
pelos conhecimentos, mas também por uma supervisão amorosa dos nossos mentores, do anjo da guarda que nos acompanha. E tudo isso como farol, o Evangelho de Jesus. O farol do Evangelho de Jesus para nos guiar e nos guiar passo a passo, como ele nos indicou nas bem-aventuranças. Então, não é uma coisa etérea. Se você pegar as bem-aventuranças, você vai ver a aplicação da lei natural em conformidade com a nossa realidade, né? E quando ele diz que esta lei indica-nos o que devemos ou não devemos fazer, e só somos infelizes quando dela nos afastamos, é para que seja a diretriz da nossa vida. Tudo que devemos realizar com os conteúdos que estão íncitos na nossa consciência, com os conteúdos da lei natural que Deus colocou na consciência espiritual de cada ser, cujas compreensões estão em despertamento, e só podemos ser cobrados no nível deste despertamento. Nós não podemos ser cobrados além daquilo que conhecemos, daquilo que já sabemos. Então, tudo está sendo feito para, no nível do nosso conhecimento, com a equipagem que nós necessitamos para pormos mãos às obras. É por isso que a doutrina coloca como um aforismo: fora da caridade não há salvação. É a ação caritativa, a ação sublimada pelo amor, que é a nossa maior fonte de realização e de crescimento onde estivermos, inclusive aqui na face da Terra. Temos, sim, as faculdades que precisamos: a do raciocínio, da análise, da abstração, da cognição, do aprendizado, da memória, das análises de contexto. Quer dizer, estamos instrumentalizados, temos um corpo que é capaz de fazer N diferentes funções no campo da matéria. Na perspectiva científica, o ser real operando energias íntimas e moldando a fisiopsicossomática. Este nome grande quer dizer o quê? É a interconexão entre o corpo físico e a mente espiritual. Quer dizer, com o corpo físico, neste momento, estamos também trabalhando com o nosso desenvolvimento espiritual, que, por sua vez, dirige o que nós estamos realizando no corpo. Existe uma interconexão entre a realidade somática do corpo e a nossa realidade espiritual pelo nosso perispírito, ao qual estamos ligados no corpo neste momento, né? É o espírito imortal realizando inúmeras experiências da evolução, trabalhando em cada uma delas os valores que lhe jazem interiormente, ou seja, Deus em nós. Isso está no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, no capítulo 1, Ser Real, da Joana de Ângeles, né? Tratando das complexidades da energia que nós estamos manejando e aprendendo a ser cada vez mais eficientes nesse manejo. Sob o ponto de vista filosófico, a inteligência precede a responsabilidade. A inteligência nos acompanha desde os estágios que passamos pelos reinos, especialmente pelo reino animal, né? E conforme o capítulo 6 do Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele diz que a experiência que o princípio inteligente passou entre as amebas a chegar do reino nominal consumiu cerca de 15 milhões de séculos. E ali estava a inteligência em desenvolvimento. Uma inteligência ainda discreta, não contínua, em que nós ainda não tínhamos a possibilidade de utilizar as memórias e guardar conteúdos dos rastros que estávamos fazendo. Porque faltava-nos um instrumental a mais que hoje dispomos, e como diz o ministro Flacos no livro Libertação,
chegamos nos pórticos da razão há precisamente 40 mil anos. Então, agora, possuidores da razão, temos como correspondência a responsabilidade, a livre escolha e a submissão ao que escolhemos, lei de causa e efeito. Agora estamos equipados para analisar antes de fazermos, antes de realizarmos. Nós estamos agora perfeitamente conscientes sobre o certo e errado no limite da nossa compreensão relativa, mas firmes o suficiente para podermos seguir as leis divinas e crescermos no passo que viemos dar nesta reencarnação. No Livro dos Espíritos, na questão 613, é dito que se nós não formos atentos a esta obediência à lei divina, se deixarmos que os resquícios ancestrais do orgulho e do egoísmo aflorem e venham presidir o que aqui estamos fazendo, foi lembrado na questão 613. O que rebaixa o homem é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe otorgou para que progrida. Então, olhando para a humanidade hoje, nós vamos ver que um número enorme de pessoas vive ainda no plano das ilusões, exercitando um egoísmo sem limites, um orgulho exacerbado, querendo sempre se dar bem. Planar, nem que seja surfando, pisando na cabeça dos seus irmãos para levar uma vantagem relativa. Muitos acreditam que a vida é isto. E esses que estão obscurecidos, com as janelas fechadas para o bom entendimento, pagarão um preço muito caro porque estão malbaratando as oportunidades e utilizando muito mal os instrumentos que lhes foram confiados como mordomos que somos, porque não somos absolutamente donos de nada daqui e terão que responder, e responder à própria consciência em face da lei, que será lembrada em algum momento com a clareza tal que nós não podemos nos disfarçar e esconder. Nós passaremos pelo tribunal da nossa consciência em determinado momento para refazimentos, reflexões, reaprendizados e preparos para novas experiências futuras. Não quer dizer que isto seja simples, sem ônus, sem experiências sofridas e até mesmo dolorosas. Nós temos experiências de seres que retornam para os planos umbralinos, passando por situações as mais críticas e sofridas que se possa imaginar. Por quê? Porque eles estão colhendo aquilo que semearam em violação direta às leis divinas enquanto aqui estiveram. Então, essas faculdades de que somos possuidores, elas funcionam como instrumentos de trabalho. Cooperação e utilidade coletiva. A diversidade de aptidões permite a construção social. A gente vê isso até na economia, na divisão do trabalho. Hoje, na nossa sociedade, nós absolutamente não temos condição de nós mesmos subsistirmos apenas pelas nossas habilidades e meios. A coisa se tornou tão complexa que o pãozinho da padaria, o leite que bebemos, o café que tomamos, o alimento que faz com que tenhamos a reposição de energias dependem exclusivamente da cooperação de muitos, né? Muitos estão contribuindo. E dos planos espirituais é incessante as ajudas que recebemos. Viana de Carvalho, no livro Atualidade do Pensamento Espírita, no capítulo 9.4, Mediunidade, no item 212, diz que mediunidade é instrumento de serviço para o crescimento espiritual do seu condutor, assim como é contribuição valiosa para o bem de todos.
O que estamos estudando aqui é fruto de mediunidade. Todos os livros da doutrina, todos os livros complementares do conhecimento que alargou a nossa visão doutrinária, todos eles vieram pelos dutos da mediunidade. Então, as faculdades que estão em nós, as faculdades que estão em outros seres, podem fluir em cooperação até entre mundos, entre mundo espiritual e mundo físico, né? A ética espírita e as ferramentas confiadas em nossas mãos são aquelas que trazemos já em nós e que o Senhor nos concedeu por instrumento de trabalho. Nós trazemos conteúdos éticos e conteúdos morais aprendidos e vivenciados em alguma intensidade já desde muitas encarnações. Não é agora pela primeira vez que estamos aportando nos planos da razão. Lembrem-se que nós, nesse plano, já temos 40 mil anos de estágio. Quantas reencarnações não tivemos nesses últimos 40 mil anos? Por quantas etapas já não passamos de melhorias e de aprendizados que nos afastaram daqueles limites originários quando aqui aportamos? Então, sob o ponto de vista do Evangelho, isso se consolida há 2000 anos com Jesus. Jesus chegou ao momento que disse, agora é necessário que eu mostre o conjunto das leis éticas e morais para que meus irmãos possam andar cada vez mais. E ele pontifica todas as leis no amor, né? Ele coloca a lei principal para nós outros, o entendimento do amor. Tudo que tem, ademais da lei natural, está enfaixado e sob a supervisão e a preponderância do amor. A justiça, o trabalho, a lei de sociedade, a lei de destruição, a lei de reprodução e todos os outros aspectos da lei que também Kardec colocou como pedagogia e metodologia de aprendizado para nós outros. No processo reencarnatório, nós trazemos duas coisas. A hereditariedade do corpo que estamos envergando, que herdamos dos nossos pais, na cadeia hereditária que não pode ser afastada da nossa realidade, ainda que não seja preponderante, mas também trazemos as matrizes da nossa genealogia espiritual, que pelo perispírito impregna no corpo e sobre ele exerce, digamos assim, a hegemonia de superioridade em relação apenas ao físico, né? Ao nos reencarnarmos, conduzimos conosco os remanescentes de nossas faltas, mas também de nossos aprendizados, das nossas vitórias, e que representam zonas de atração magnética que dizem respeito a nós mesmos. Se faltas, pelas nossas dívidas. Se aquisições, pelas nossas virtudes. Então, tudo aqui soma. André Luiz, em Ação e Reação, no capítulo 19, examina isso na alma e fluidos, mostrando a inter-relação que existe entre o que herdamos da hereditariedade biológica e do que trazemos da nossa ancestralidade espiritual. Qual, então, o ambiente perfeito? A justiça na alocação no nosso campo de trabalho, buscando sempre sermos justos. Encontra-te no lugar certo, em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios, tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Emmanuel, neste capítulo que nós estamos abordando em nossas mãos do livro Ceifa de Luz. Existe sim uma fatalidade biológica, a justiça e reabilitação. A reencarnação converte as heranças do passado em oportunidades gloriosas no presente. O respeito à vida e ao ambiente familiar neutraliza a rebeldia. As atitudes renovadas abrem espaço para novas aspirações e futuras conquistas.
que aguarda o indivíduo que aspira à paz e ao encontro com a perfeita identificação com os objetivos gloriosos que a vida lhe propõe. Está lá, em Atitudes Renovadas, no preâmbulo do livro de Joana de Ângeles, mostrando aqui na figura da árvore, né, as raízes que estão dando a sustentação, o tronco que dá a sustentação, e aí as flores como renovação de aperfeiçoamento e de expansão. Uma imagem muito bonita. O homem é o autor do seu destino. Isso está posto lá na conclusão de O Livro dos Espíritos. O homem é o autor do seu destino. Nós podemos colocar vários ângulos nessa direção, mais para a direita, mais à direita, mais à direita ainda, com mais esforço, mais dedicação. Ou à esquerda. A esquerda significando afastamento da lei natural. Então, nós podemos seguir a direção que estamos traçando para nós mesmos, pelos nossos passos, pelas nossas ações, pela nossa vontade, pela nossa construção intelectiva e nas nossas escolhas, né? A causalidade, ela traz para este presente o passado, ela está neste presente se mostrando com toda a sua força para que nós trabalhemos, e as ocorrências que dizem respeito à vida são elaboradas pelo próprio Espírito, que é o autor do que lhe sucede através dos pensamentos cultivados e das ações praticadas. Isso está reforçado por Viana de Carvalho no livro Atualidade do Pensamento Espírita, no capítulo 9.1, Questões Atuais, né? Então, a escolha, ela marca o presente e traça o futuro. A força da vontade altera a rota. Eu não quero mais continuar fazendo o que eu vinha realizando, porque examinando melhor vi que não me levava e que não me leva a um bom destino. Diz a reflexão popular. Embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei. André Luiz, Ação e Reação, capítulo 6, no capítulo No Círculo de Oração. Então, nós podemos realizar a nossa programação com relativa tranquilidade, consumindo apenas esforço, dedicação e boa vontade, ou podemos ser perdulários, deixando de fazer o que poderíamos fazer e fazendo até o que não deveríamos fazer. E aí é que está, levando-nos para regiões que nos comprometem e que exigem reparos penosos, ou, se de modo acertado, abreviam o que viemos fazer e nos levam a condições de vida melhores do que aquela que envergamos na presente reencarnação. Responsabilidade moral e o burilamento íntimo. O sensor estrutural da harmonia, a lei não é um código externo, mas uma realidade biológica e espiritual que estão interligadas. E aí vem aquela pergunta que nós adiantamos no começo. Onde está, então, escrita a lei de Deus? Na consciência, a questão 621. O tempo é, então, algo muito importante. Algo muito importante. Entre a data do nosso nascimento e o hoje, tempo foi transcorrido. Entre o tempo de agora e o momento do retorno, que não sabemos, pode ser muito curto ou pode ser mais longo, dependendo
do que Deus nos conceda. Mas o aperfeiçoamento exige retificação contínua, fazendo da vida física uma oficina de luz. Instrua-se, meu caro, diz André Luiz. Não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Está em nosso lar. Quando, no capítulo 17, ele, na casa de Lísias, tinha várias conversações, e essa foi uma delas, né? Aproveitando. E no nosso último slide da noite, a responsabilidade moral e o burilamento se sintetiza em 3 aspectos. O coroamento da evolução. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. O Consolador prometido, né? O advento do Espírito de verdade no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui estão as regras de ouro para nós aproveitarmos o tempo, imprimindo mais qualidade nos nossos conteúdos e nas nossas ações. Igualdade de oportunidades. A vida é rica de convites ao progresso e à responsabilidade, em iguais condições para os indivíduos, em iguais condições para todos. Este é um alerta que faz Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 10, quando examino recentemente. A lei universal do retorno. Agora, é o Evangelho de Jesus falando para nós outros. A cada um será dado segundo as próprias obras. Mateus, capítulo 16, 27. Jesus, com as anotações de Mateus, e que foi replicada em Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 6. Amarmos-nos uns aos outros, o segundo mandamento que Jesus nos colocou, né? A cada momento somos instados a realizarmos algo, a fazermos o diferente, a continuarmos em movimento, mas guiados sempre pela lei divina. E todos nós colheremos as nossas semeaduras. Daí o título do livro, Ceifa de Luz. Daí a admoestação e o chamamento, em nossas mãos. Tudo depende, afinal de contas, de nós. Ninguém caminha com as nossas pernas, ninguém pensa com a nossa cabeça, ninguém delibera por nós a não ser nós mesmos. Podemos sofrer influências, recebermos auxílios, mas o andar na direção correta depende de cada um de nós. Que possamos, então, seguir ao nosso Mestre com todo o esforço que esteja ao nosso alcance, guardando sempre na mente e no coração que Ele é um Mestre amoroso, que estamos sendo assistidos, orientados e protegidos nos limites que a própria lei do Senhor nos faculta. E prossigamos firmes na nossa jornada da reencarnação. Que assim seja. Mano Carlos, antes de fazermos a prece de encerramento, gostaríamos de agradecer a você o carinho pela nossa casa. Hoje você está aniversariando e está aqui fazendo uma palestra para todos nós. Lembro-me de 39 anos, quando Deus nos colocou no caminho do outro, e a sua mãe, Dona Zilda, foi esse instrumento que Deus utilizou para nos unir nessa trajetória de aprendizado, de trabalhos no bem, na caridade e ao amor ao próximo. Primeiro, no Fonte de Esperança, e
continuando no Centro Espírita Irmã Rosália. Então, eu queria que você soubesse que a história da nossa casa está vinculada também à sua história, a história da Mana, que sempre contribuíram com a seriedade, com o comprometimento, com a sabedoria, com todo o exemplo que vocês sempre nos deram e continuam dando ao longo desses anos. A CEF é a sua casa também, nós somos muito gratos por sempre, uma vez por mês, você estar aqui realizando uma palestra com o aprofundamento doutrinário necessário para o nosso crescimento individual e coletivo. Senhor, agradecemos do fundo do nosso coração este momento tão especial em que pedimos a permissão a todos aqueles que aqui se encontram para homenagear um irmão querido que ao longo de 39 anos tem contribuído para o crescimento espiritual desta casa, com todo o seu esforço, sabedoria e boa vontade. Que as luzes do Senhor possam fortalecê-lo na sua fé, na sua saúde física, mental e espiritual, e que possamos continuar unidos nesta tarefa abençoada, quantos anos mais tivermos pela frente. Agradecendo ao Senhor as bênçãos desta noite, os ensinamentos que aqui foram veiculados com tanto carinho, com tanto amor, vindo de uma pessoa que quer muito bem a nossa casa espírita. Que assim seja. O meu muito obrigado e minha boa noite fraterna a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite e uma boa noite fraterna. Jesus nos abençoe.